Boa noite. Finalmente hoje acho que vai dar para a gente fazer a nossa live. Hoje nós vamos receber. Oi, Tati. Hoje nós vamos receber a nossa amiga Maria da Graça Lima Reis, lá de Vitória, e que é uma parceira nossa. Oi, Renata, Ruth, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Oi, Graça. Que bom que você está aqui. Gente, hoje nós vamos ter a Graça como convidada. E há 2 semanas atrás nós tivemos uma homenagem de sobre constelação familiar. E vou te chamar já já para entrar, Gracinha. E essa homenagem aos consteladores foi muito bonita. Foi feita no Senado pelo senador Eduardo Girão, né, lá em Brasília. E foi uma honra eu ter sido convidada, inclusive, com outros consteladores, amigos, né, que são pioneiros nas constelações. Foi, acho que, um grande reconhecimento, foi um grande evento, né? E bem como outros profissionais que se formaram na mesma época que eu, outros mais jovens, né? Foi uma honra ter participado disso. A minha palestra está lá no YouTube, depois vocês podem entrar. E é mais ou menos sobre esse tema de hoje que nós vamos reforçar, que eu e a Graça vamos bater um papo e vamos responder algumas perguntas daquilo que nós possamos passar para vocês, do que nós estamos acompanhando, né? A palestra que eu fiz no Senado fala exatamente do cuidar do cuidador e da seriedade, do profissionalismo dentro da nossa técnica de constelação sistêmica familiar, né? Vocês podem procurar lá no YouTube. Foi recente isso, né? E foi, na realidade, um pouco sobre esse tema que nós vamos entrar agora. Maria da Graça, entra aí, meu amor. Entra aí. Pede para participar ao vivo que eu te coloco aqui. Eu aceito. Então, nós vamos receber hoje a Maria da Graça Lima Reis, que é consteladora também, lá em Vitória, Espírito Santo, que é uma parceira que tem feito muitas turmas, e eu sempre, a convite dela, tenho ido várias vezes a Vitória dar um módulo ou dois dos treinamentos dela, né? Graça, entra aí, querida. Deixa eu ver onde é que você está. Hein, Gracinha? Pede para entrar que eu vou te adicionar. Entra aí. Vamos entrar, Graça? Ei, querida. Oi, que bom Que bom. ter você aqui para esse bate-papo. Então, vai ser um prazer para mim e para você, né? Falar dessas coisas, desses assuntos. Então eu estava aqui falando, né, que a gente teve agora há poucos dias uma comemoração no Senado, né, e que eu tinha falado a respeito disso, né, e o que nós temos visto ultimamente é um excesso de ofertas de cursos, de constelação, virou um modismo danado, né, e a constelação sistêmica não pode ser moda, ela é uma terapia breve, mas é muito profunda e muito delicada, né? E que exige do terapeuta muito conhecimento, muitas horas de prática, muita imparcialidade.
E Graça, o que que você acha disso tudo? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar. Então, eu tenho essa mesma impressão que você tem, sabe? Tá? Muita gente até chega para mim, porque eu até lancei um curso agora, né? Que nós vamos para iniciar no ano que vem, devido aos jogos, devido à eleição, né? Vamos ter que iniciar em janeiro. E muita gente vem me perguntar, sabe, sobre essas questões dos cursos. Aí eu coloco, né, o meu posicionamento quanto a isso, porque eu já coordenei uns 5 grupos, né? 3 com 4, né, com uma instituição de fora, um que eu coordenei sozinha, que eu convidei você, né, como uma pessoa formada com Bert Hellinger e outros que têm assim o mesmo nivelamento de conhecimento, experiências, né, com mais de 20 anos de prática. E isso é que ensina o aluno, né, essas práticas é que ensinam o aluno nas vivências que eles têm, que eles fazem durante todos os módulos, né, que não são somente teóricos, né? Aliás, a maior parte do tempo é vivencial, porque o aluno ele tem que captar nele o que precisa de consertar, né? Eu já fiz o quê? Várias formações, já tenho até formação em novas constelações também, além das 5 que eu já coordenei e participei, né? Também, porque eu entro como aluna também, você sabe, né? Meu jeito de ser. Quanto mais, melhor, né? Tem até algumas... Eu também sou assim. Tanto problema, ninguém é perfeito, né? Aliás, em 2016, quando eu trouxe para cá a formação, foi para resolver coisas minhas, né? Que eu conheci o Bert, né? Fui até fazer um seminário com ele, fui fazer constelação com outras pessoas, né? Então, é assim a minha vida profissional, né? E essa tentativa de levar esse saber sistêmico, esse pensamento sistêmico do Bert para todas as comunidades, né? Medicina, escola, psicologia, organizações, em tudo. Aliás, a intenção do Bert era essa, né? Ele tinha um espírito comunitário. Ele não queria saber do QI das pessoas, ele queria saber do QU, né? Da consciência universal, né? Do coeficiente universal, do coeficiente, não era o coeficiente intelectual no saber, era a impressão que passava é de que ele queria levar esse saber para o mundo, né? Para mudar um pouco esse perfil, mudar um pouco essa ideologia política, social que a gente vive, né? Ele tinha um coração muito aberto, muito generoso, né? Ele não tinha essa coisa de posse, né? Ele passava o conhecimento. Né? Quando eu o conheci e que eu vi o currículo dele, eu me encantei, né? Foi em 2016, porque todas essas práticas que ele havia feito, eu já tinha feito. Terapia primal, análise transacional, filosofia, eu já estudei um pouco, psicanálise, Gestalt, Reich, Lower. Então, tudo isso me deu a possibilidade de trazer isso para cá e de coordenar também. Porque ele, como ele, né, viveu tudo isso até quase 50 anos, quando ele foi para a Alemanha, não é? Que ele jogou a constelação, jogou não, maneira de dizer, ele levou a constelação para o mundo, ele já tinha experimentado tudo isso. Né? Exatamente, que é a base da constelação, né? E ainda chegou aos 90 e quase 95 anos, falando que tinha que constelar com a mãe, né? Falou para a Sofia. Então, assim, é um crescimento eterno, né? Aliás, a constelação familiar é uma filosofia de vida, não é? É um sistema educacional, é uma filosofia de vida, é um lugar que você tem, que você adquire, que você institui dentro da sua vida saudável, né? Sabe? Procurando práticas saudáveis de saúde, na alimentação, no físico, na convivência, né? E tudo isso que te leva a esse lugar. Né? Com certeza. Porque eu acho que, inclusive, o pensamento sistêmico, né? Essa consciência, esse olhar sistêmico, isso devia ser uma coisa que devia ser ensinada nas escolas, né? Esse movimento, que é um projeto, inclusive, da associação, né? Que nós vamos ter, inclusive, agora em novembro, vamos ter o congresso, né? Da Associação Brasileira de Consteladores, que eu acho que é muito importante esse movimento mesmo,
desse olhar, né, das pessoas poderem ter esse respeito, esse olhar mais para a sua família, mais para a sua história, né, para a sua pátria-mãe, para as coisas que fazem dela um ser que possa trazer um conhecimento, que possa passar alguma coisa importante para as outras pessoas, né? Porque senão as pessoas só têm um olhar para o umbigo delas e elas só acham que elas é que tem que dói, o sofrimento dela é maior e na realidade a abertura de consciência É a é aceitação muito mais. perfeito dentro de você, né? Porque todos nós somos imperfeitos. Aliás, o perfeito não existe, né? Como ele diz, né? O perfeito já morreu, não existe. Você vê aos Até morrer nós estamos atrás dessa perfeição. E quiçá vamos encontrar quando, né? Não sabemos. Então, atrás desse momento, né? Mas sempre para o aluno é que ele próprio ele tem que curar essa ferida dele, né? Que é eterna, né? Nossos traumas, que eu falo sempre, que nossos traumas não são psíquicos, eles são biológicos e celulares, estão nos nossos, né? Estão nos nossos corpos. E isso tem que ser trabalhado neles de uma forma sistêmica, né? E conceitual dentro das ordens do amor que o Bert proclamou tanto. Né? Então, eles... Essas leis são maravilhosas, né? São leis para a vida de qualquer pessoa, né? Quem usa isso está perdendo o melhor da vida, né? E se nós não estivermos procurando essa cura, né? Nós, consteladores, e nós, alunos, e nós que queremos uma espiritual, né? E a gente tem que organizar esse emaranhamento nosso, né? Que o Bert falava do pertencimento, do equilíbrio, da hierarquia. Então, isso tudo tem que ser trabalhado nós, né, alunos e professores, para nós levarmos o outro a esse lugar que ele deseja. Né? Porque a pessoa que chega para nós, eu sou psicóloga há 44 anos, né? Já fiz N formações. Aliás, desde a psicologia, que eu entrei na psicologia, eu lancei dinâmica de grupo no Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. Usamos a arte-terapia, que foi tão proclamada depois para a Nilce, né? Depois eu trabalhei com terapias corporais durante 10 anos, terapias com crianças. Depois eu fui fazer análise transacional, terapia primal, gestalt, isso tudo é a base da constelação, né? É a base do Bert, né? Para ajudar os outros, os pais, os outros adolescentes, que eu deixei da psicologia infantil e parti só 10 anos. 98, mais 10 anos aí. Mas então, o aluno precisa de reconhecer isso nele, né? Para levar o outro a esse lugar que ele quer. Ninguém leva o outro até onde chegou ainda. Aprende. Então, Graça, em cima disso eu queria te fazer uma pergunta, porque você já teve muitas formações assim como eu, e eu queria que você falasse da sua visão, né? Como organizadora, né, de treinamento, de constelação, o que você observa como uma falta de seriedade no campo das constelações hoje, né? Do que a gente está vendo e está acompanhando aí. Sabe o que eu tenho percebido? Uma mistura de ferramentas, sabe? Porque o Bert, fazer a constelação é trabalhar as ordens do amor e as ordens da ajuda no sujeito que nos procura, né? E para chegar a esse lugar de constelador, nós temos que ter passado por várias práticas. Por várias práticas. Neste final de semana mesmo, eu fiz uma prática de um final de semana xamânica. Uma referência no Brasil. Isso nada me impede de também depois despertar em mim esse outro olhar. Então já fiz várias vivências espirituais em Machu Picchu, experiências de Reiki nos Estados Unidos com o Alexander Lowe, 6 anos de formação em Belo Horizonte, 3 anos aqui. Então, toda essa formação que me levou a estar nesse lugar hoje e poder ter um olhar bacana e visionário para essas ideias hegelianas, compreende? E levar esse pensamento para ele, para o mundo, para as pessoas, de uma forma ética e serena, e com seriedade, porque eu sei onde o calo dói, sabe como? Exatamente. Olha que eu já tenho 44 anos de cadeira de consultório,
entendeu? Eu E sei você tem percebido que as pessoas não têm essa busca pelo saber, não é isso? Que elas estão rasas no conhecimento. eu penso que não só o conhecimento, mas todas as práticas têm que ser muito profundas, sabe? E não podem ser assim de finais de semana, sabe? Coisas breves. Outro dia, a doutora Beatriz fez uma crítica muito grande até na internet. Falou que chegou uma pessoa lá saindo de uma constelação surtada, entendeu? Assim, então nós temos que ter um olhar crítico para quem chega. Ver se esse cliente chegando, ele está com que nível de ansiedade ele tem, que tensões ele tem, qual o estilo de caráter ele Ele tem. está preparado, inclusive, para Ah, fazer essa constelação nesse momento, né? exatamente, porque senão ele vai fazer um surto mesmo psicótico, sabe como? E é perigoso, como ela. E aí vão aparecer as críticas, entendeu? Saber aonde levar. Porque nas ordens de ajuda, você já dá formação há muitos anos, né? A gente só pode oferecer o que o outro pede, o que o outro nos procura. E nós temos que É, para isso. Então, assim, você avançar nisso, nesse sagrado do outro, né? Que eu também sou terapeuta corporal. é, O corpo é um sagrado, tem que ter muito cuidado. Tem em outros países, se você toca o dedo no cliente, é. não, vai até Você processo. não pode nem oferecer um copo com água, às vezes. Vai. O cara pode te processar. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, até onde levar o outro, até onde tocar no outro, entendeu? Que relação de ajuda é essa que você está oferecendo? Não pode invadir o espaço do outro, não pode ir além do que ele está pedindo para você, né? Então, Exato. é preciso ter muitas práticas de meditação, seja de yoga, É, de orações, ou até alguma religião, embora tenha algumas crenças limitantes, que é meio perigoso e prejudicial, né? Porque espiritualidade é diferente de religiosidade, né? Porque as pessoas, isso tem a ver com religião? Não tem nada a ver com religião, né? Porque acha que como é espiritual tem a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Religião é religar a um ser, a um Deus, a uma deusa, né? E espiritual, essência, é o divino dentro de você. Esse é exato. o que vai fazer você compreender esse campo morfogenético, morfoanalítico, que chega na sua hora de atendimento, tanto o seu quanto do cliente, né? Exato. Respeitando os ancestrais do outro e os nossos, né? Respeitando os ancestrais do outro, isso é super importante, porque senão você vai driblar numa situação confusa e levar o outro a surtar. Porque se você toca na ferida do outro de modo invasivo, já aconteceu com pessoas conhecidas minhas. A pessoa surtou e começou a detestar a constelação familiar. Sabe como? Como? Imagina, entendeu? Então, assim, tocar Eu nessas acho que isso é que às vezes leva algumas pessoas a fazerem comentários sobre as constelações de forma pouco positiva, né? pouco danosas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Eu tenho tido muito Pela cuidado. falta de experiência, de prática, de cuidado, né? Por não ter se trabalhado, por estar espelhando situações suas no cliente. A pouca vivência, né, na técnica faz com que, às vezes, isso, pouca prática, pouco treino, né? Nos grupos, né? Faz com que a pessoa talvez pise na bola, às vezes, né? A gente chama de projetar no outro um desejo que é seu. Você vai resolver no outro uma coisa que é sua. Tá? E normalmente, o vínculo vibracional que o Hubert fala, que o Sheldon que fala, biológico, essa vibração, muitas vezes chegam para nós clientes que têm os mesmos problemas que a gente, por causa do nível de vibração. Então, nós temos que estar bem arrumados com isso, para a gente ter um olhar de aceitação do que está chegando, de orientação para a solução que chega para ele, para o cliente, entende? Porque o campo é assim, né? Ele chega mostrando a solução para o cliente. E se você tem críticos de sabedoria, com várias linhas que você pode fazer, né? Com vários estudos que você pode fazer, várias práticas de vida saudável que você pode ter, né? Você pode ter dificuldades de aceitar o outro, até de iniciar uma constelação, porque às vezes você chega ansioso,
Às vezes ele chega deprimido, às vezes você nem questionou se ele faz uso de algum psicotrópico forte, se ele bebeu no dia anterior ou se bebeu naquele dia. Então, são coisas que você precisa de ter um treino muito profundo para orientar ele, sabe? Porque ele chega na dor, ele deve estar infestado de outras coisas, né? Infestado, Isso é uma... né? Mas assim, cheio de outras estratégias de sobrevivência que a gente, né? O trauma chega, né, para a pessoa, ela vai buscar soluções, nas soluções que ela tiver à vista. Uhum. E se você não tiver trabalhado, você vai entrar numa interferência ali, né? E muitas vezes com uma parcialidade que não é bacana, porque você vai ficar com questões não resolvidas suas projetadas no campo. E isso é muito complicado, muito complicado. Eu já vi situações seríssimas com isso, de pessoas que vieram me contar que tinha acontecido. Uma outra coisa também que já me falaram muito, que são consteladores que fazem piadas, não diz respeito ao cliente, à dor do cliente, né? Fazem piadinhas de mau gosto mesmo, ou palavras que colocam o cliente numa situação quase que humilhante, às vezes, diante do grupo que está ali, né? Esse movimento também é uma coisa muito desagradável. Isso mostra que o facilitador não está preparado para lidar com a questão, não tem uma imparcialidade, não tem um respeito pelo cliente nem pela família dele. Exatamente. E eles desaparecem da constelação e podem até julgar de modo maléfico, né? Para o pensamento sistêmico, que é tão puro, né? Tanto que o Bert mesmo fala que não pode julgar nada, né? Quem somos nós para julgar o outro, para criticar o outro? O outro é um sagrado que chega, né? Todos os traumas que ele carrega, que a gente tem que tentar buscar soluções para fazer esquecer ou para sobreviver àquela dor, né? Claro que a gente não vai passar a mão na cabeça do cliente, Não, né? Existe um limite para isso, mas é preciso que ele saiba que você está do lado dele, que você acolhe a família dele, ou a história dele do jeito que foi, né? E sem críticas e sem julgamentos, porque às vezes são situações muito delicadas, né? De assassinato, de suicídios, né? De abusos. E nesse momento o cara precisa saber que ele está... o facilitador é como se fosse uma proteção para ele. Não é que vai agarrar, botar no colo, não é nada disso, mas ele saber que ele tem um defensor ali, né, que está olhando para a família dele de uma forma íntegra, né, justa, né? Você falou uma coisa muito importante aí, porque o cliente, muitas vezes, ele quer passar para nós, consteladores e terapeutas, o lugar de pai, né? Nós não podemos ocupar esse lugar de pai, nós temos que ocupar nosso lado adulto e ele também tem que ocupar o lugar de adulto, né? Para ele ver até a solução onde está. Por isso que eu te coloco essa necessidade de ter esse olhar mais sutil para a questão. Esse último grupo que eu coordenei, que você também foi professora, né? Aliás, 2 vezes você fez a abertura e o fechamento, que eu te contei, né? Para curar o curador também, que eu acho super importante, né? Agora, nesse outro, eu estou trazendo as novas constelações para ver um outro olhar para esse curador, porque é um outro olhar da Brisa, que eu tenho informação também, do espiritual, né? Para esse sujeito constelador também ter essa sensibilidade, né? E, como eu estava falando, nós precisamos de saber de todas essas questões da relação de ajuda, né? Oferecer o que a gente tem, levar o outro a você conseguiu chegar, uma relação de adulto para com o cliente, que ele vai tentar sempre, né, estar nessa relação, que desejar essa relação de pai, né? Não invadir a privacidade deles, né? Chegar até o ponto que pode estar, né? Não invadir, não respeitar esses ancestrais dele, porque senão você vai estar invadindo algum segredo, coisa que ele carrega tão
tão assim, cuidadosamente, já me aconteceu com clientes de serem invadidos nessas questões, a pessoa ficou traumatizadíssima, entendeu? Com relação até ao toque, porque pai e mãe abraça, beijo, toque, perere, perere. Constelador, não. Ele tem que saber o lugar dele. Nós, terapeutas corporais, como eu te falei, eu fiz 6 anos em Belo Horizonte, 3 anos aqui, são 9 anos de vivência. Ainda fui ser nada perdoem. A gente sabe desse lugar sagrado, sabe? De tocar o outro, de receber o Até outro, onde você pode ir, né? até onde você pode, que é traumático, senão você reincide um trauma no cliente, entendeu? Exatamente. É um perigo, né? Então, esse cuidado foi muito oportuno, como você me convidou. Eu até achei estranho, falei, Selene me convidar, eu que tenho que Não, porque você é uma mulher gabaritada, uai. Você tem coisas para passar, né? Porque eu acho isso, Graça, que nós temos nós como somos formadoras, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós temos um know-how muito grande, nós estudamos, nós nos preparamos e nós precisamos alertar esses que estão chegando agora o lugar que eles estão se posicionando e onde eles querem chegar, para que eles sejam bons consteladores e não terapeutas medíocres. Porque não dá para você. Não tem receita de bolo dentro da constelação. E tem consteladores que não usam nem a fenomenologia. Elas usam a interpretação delas lógicas. E aí elas ficam forçando uma barra. Isso não é constelação. Quanta gente já veio até a mim falar a respeito disso? Eu disse, meu Deus do céu. E aí eu fico sem graça, porque a gente não pode falar de um constelador, não pode dizer, então isso não foi bem feito. Mas você tem que ficar calada, porque você não sabe. Mas isso é muito delicado, é muito difícil. E para nós que somos administradoras de cursos, né, coordenadores, é muito sério. É o curso da Graça. Eu sou de Vitória. Eu estou há 44 anos aqui com meu consultório, então eu tenho que prezar esse lugar. Até porque o Conselho Federal de Psicologia já tem muita rixa com a Constituição, né? Como teve o Reich com a psicanálise, né? Sociedade Psicanalítica excluiu ele da sociedade. Hoje a repercussão mundial são as terapias corporais, né? Então, o início de toda a ciência é desse jeito. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado até com os conselhos, né? Alguns profissionais renomados no país estão recebendo alguns alertas, como nossos professores, até alguns convidados formados com o BERT, né? Porque esse grupo eu convidei, Selene, você viu, né? São todos renomados professores do Brasil, a maioria deles formada com Bert Hellinger, sabe? E alguns na Inovare, que é outra escola né, de São Paulo, que a Sofia agora também junto lá com professores, né? E outros renomados professores, sabe? De outras linhas tem, né? Constelações, novas constelações e muitas outras, né? Mas como eu falei, é importante ter este de não misturar técnicas, entendeu? As técnicas existem só para nós, terapeutas e consteladores, né? Exatamente. Consteladores desse lugar de pertencimento, hierarquia, equilíbrio, né? Sabe? Para o paciente, não, cliente, né? Paciente significa submissão, é cliente que eu vejo, né? Para ver essa. Porque tem muita. Gente, vocês que estão chegando aí, tem muita. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem muita gente aqui. Nós estamos com uma turma ótima aqui, interessadíssima. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, podem fazer, tá? Que eu e a Graça estamos aqui para responder a vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito disso. E eu estava querendo até, por exemplo, eu quando me formei, fui parte da primeira formação que teve no mundo, porque foi a primeira que teve no mundo foi no Brasil, por acaso, né? Foi a primeira formação sul-americana. Eu fui convidada, sabe? Eu não fiz porque eu estava fazendo formação em análise Claro. era muito Da bioenergética, né?
US$ 200 por mês, era assim o ó, né? Nossa, era muito caro. Lowen e Bert, né? Era muito caro, muito difícil, que essas formações nossas são difíceis, né? A gente tem que São ter. muito caras, as pessoas não sabem o quanto que nós gastamos em dólar para Nossa, poder estar aqui nessa formação. Eu fiz 5 formações, né? nossa, Fiz mãe. organizacional, fiz com sistêmica, fiz um monte delas com vários, né? E era itinerante, a gente tinha que viajar, pagar hotel e tudo mais. É, Não era fácil. E eu me formei isso em 2002, né? Nós começamos em... Eu conheci o Bert, acho que em 97, quando ele esteve aqui em 96, fiquei acompanhando ele. Aí fiz um curso com Mimansa, fiquei fazendo curso com Mimansa. Teve o curso, primeira formação aqui no Brasil, que eu entrei, nós nos formamos em 2000 e a gente já estava na prática. E eu fui começar a dar curso e treinamento em 2010. Então, primeiro eu me trabalhei muito, eu estudei muito, fiz muitas formações, muita prática para depois começar a dar curso. Tem gente que fez um curso aí de 6 módulos e já sai dando curso. Eu fico olhando e digo, meu Deus do céu, como assim? é verdade. Tem que ter esse cuidado, né, Selene? Tem que ter esse cuidado. E essa seleção de professores que eu fiz foi tendo esse cuidado para levar para o aluno esses saberes sistêmicos de anos e anos de experiência, de formação, de leitura, porque assim, é muita coisa para você aprender e para a pessoa desfrutar. É. São 20 anos, não são dois meses, nem final de semana, nem 2 anos, né? São 20 anos, né? Aqui, ó, nós estamos recebendo aqui da Vânia. Oi, Vânia. Quero parabenizar essa excelente dupla de profissionais competentes. Estou amando ouvir vocês. Nossa, Olha que delícia, Vânia. Obrigada. obrigada. Muito bom. Então, gente, essa é a nossa preocupação. A Graça faz formações em Vitória, no Espírito Santo, né? Nós vamos começar quando? Próximo? Em janeiro ou fevereiro? Janeiro. Janeiro. Por causa das eleições, teve que adiar. E também Aí fica final de ano, né? Tem a Copa, né? Tanta coisa, né? não estão querendo saber muito de compromissos, até porque o futuro do país está muito incerto. Muita gente coloca para mim isso, entendeu? Que é um investimento, né? Então, Claro. módulos mensais, além dos livros, e alguns eu posso até emprestar, que eu tenho vários, mas assim, as pessoas estão querendo ter certeza, né? Como é que vai ser, né? E levar a pessoa para trabalhar tudo isso, pode ser em grupo, pode ser individual com bonecos, os bonecos também têm que ser adquiridos, né? Para trabalhar individualmente, e não são baratos, né? E os grupos, para fazer grupos, tem que ter um consultório, uma sala ampla, um ambiente para ter um set terapêutico bacana, né? Então, assim, são várias coisas que ela precisa de investir, né? Não é participar dos módulos e PT saudações. Não é só isso, né? Ela tem toda uma modalidade teórica e prática, né? Mas tem alguns investimentos que ela vai precisar de fazer. Atendimento individual, bonecos, grupo, né? Terapêutico, cadeira, espaço grande, né? Essas coisas. Às vezes até uma música a pessoa quer colocar, né? Então é isso. Então, o que você acha que nós devemos fazer para que esse trabalho, né, seja olhado no mundo de uma forma profissional, ética? Você está perguntando como? Como você acha? Qual seria a sua ideia, assim? Olha só, eu me encantei com Dizem que já falou muito sobre isso, mas vamos reforçar isso, porque eu acho que é tão importante para quem está começando, né? É porque eu sempre digo para os meus alunos, né? E eu falo isso sempre, que a constelação é como se fosse uma cirurgia, né? E você não vai entregar o seu pescoço para qualquer pessoa, você vai ver se o que o cara fez, o que o cara não fez, qual é o currículo dele. Isso é uma coisa muito séria, muito importante, né, Graça? Então, e o que eu penso sobre isso, de levar as coisas para o mundo, né? É como eu tenho feito assim, quando eu divulgo minhas ações, né?
nas escolas, né, para as pessoas conhecidas da área médica, de saúde, né, da área jurídica, né, porque hoje a constelação familiar pode ser utilizada em vários sistemas, porque todos os sistemas têm emaranhamentos, né, Selena? Todos. Não tem nenhum que é perfeito. Ah, aquela casinha, aquela bonitinha. Não existe. Como o Roberto, vamos arrumar a nossa casa. Ele falava assim, né? Vamos É. ter a nossa casa para dar o ajuda para o outro. Então, essa é a intenção. Aquilo que eu digo, está encarnado, tem problema. Tem Todo família, tem mundo. problema. E nós estamos aqui para solucionar da melhor forma possível, né? Para poder ajudar o outro. Então, a intenção que eu tenho é essa, né, de levar esse pensamento para vários sistemas, né, comunidades religiosas, escolares, médicas, saúde, organizacional, né, quantas questões organizacionais, até me esqueci de falar, quantas questões organizacionais, né, de muitos emaranhamentos, de falta de pertencimento, de hierarquia, equilíbrio, traumas, assédio, falências, isso assim a gente muito, entendeu? É. E Porque isso essas leis, elas são fantásticas, né? Elas encaixam em qualquer é, área da vida da gente, seja profissional, seja afetiva, seja familiar, em qualquer lugar elas se encaixam. e quem tem precedência que não é respeitado, o sistema vai responder, Com entendeu? certeza. Toda precedência tem que ser respeitada e honrada, né? Pais, irmãs, irmãos mais velhos, até chegar. E se esse sistema não for olhado e com respeito, vai haver uma exclusão e vai É, haver um trauma, né? Então, assim, o equilíbrio do dar e receber, né? Em qualquer sistema, né? é, Principalmente né, o dar e receber, o equilíbrio da troca, né, que se não houver isso, né, e também falar com as pessoas sobre esse equilíbrio da troca, que a abundância existe para todas as pessoas, não precisa é, estar competindo, a abundância é plena, e se ela não tem esse equilíbrio da troca, é. dar e receber, ela vai pagar a conta, entendeu? Quem não paga suas dívidas, quem tem problemas com a receita, quem não tem problema com o inquilino, o pagamento disso, daquilo, vai pagar conta. Vai Entendeu? acontecer de alguma forma, né? Exatamente, não vai ter abundância. Então, ela está aí para todas as pessoas, mas essa ordem tem que ser respeitada, né? É. Respeitar a lei do pertencimento, a lei da ordem, do equilíbrio, né? Então, Esse final de semana eu participei de uma convenção e eu fui fazer uma palestra para falar sobre a constelação e eu fiz o pessoal todo se trabalhar para eles sentirem o campo como é que é, né? Eu gosto das dinâmicas. Eu acho que as dinâmicas são importantes, são mini constelações, mas elas são muito pontuais e elas vão direto ao ponto onde as pessoas precisam olhar para aquilo. E aí eu fiz uma dinâmica com eles sobre a exclusão, né? Pedi para que fizessem duas pessoas e colocassem o excluído, né? Se eles conhecessem alguém que tinha sido excluído, literalmente ou não, né? E o feedback foi muito interessante, né? Foi assim, tinha mais de 50 pessoas, né? Acho que mais 80 pessoas na convenção, 100, sei lá. E eles todos trabalhando ali. Olha, tinha gente que veio falar, meu Deus do céu, terapeutas, inclusive, vieram dizer, eu não podia imaginar que eu tinha excluído alguém, e eu tinha. Como que eu fui excluída? Ainda não tinha resolvido isso. Que uai, coisa boa! olha só, quando eu trouxe a formação para cá, em 2016, que eu conheci o Bert, foi para solucionar coisas minhas, que eu não entendia. Um currículo desse tamanho, criei minhas filhas com a melhor forma possível, com os livrinhos todos à mão, e na relação bacana com o mundo, com as coisas, com as pessoas, né? E apareciam muitos problemas que eu não compreendia, e que estavam ligadas a esse emaranhamento, entendeu? Que Aham. os segredos chegam um dia para você, não é? Toda a história familiar, existem segredos que às vezes chegam à tona. Então, assim, que você assusta, mas tem que ser olhado, ser visto e ressignificado. Né? Foi isso Exatamente. a solucionar bastante as minhas questões. Foi aí que eu entreguei
tive a vontade de trazer e entregar para a população aqui. Porque eu já trouxe Pierre Vaio aqui, Gai Graças, Cláudio Belfort, vários formadores bacanas, você vai várias vezes, né? Aqueles terapeutas de Juiz de Fora. Então, eu gosto desse movimento. Eu gosto. A Marusa, ela foi professora da última formação. Ela falou assim, Graça, o seu nome já fala. Maria da Graça. Ela terapeutizou e analisou alguns nomes, né? Você veio ao mundo com essa missão, né? De dar. É verdade. E outra coisa também que eu acho importante, Graça, que é o seguinte, se o terapeuta não tem esse cuidado, esse autocuidado, né, de se trabalhar bastante, ele ainda tem um aspecto dele que pode não estar adulteceu totalmente, né? E se ele não é adulto, ele não vai ter esse olhar mais profissional, digamos assim, na hora dele fazer uma constelação. Ele não vai estar tão preparado para trabalhar com a criança do outro, né? Porque... Nós chamamos isso de contra-transferência, sabe? Que eu também Exatamente. Nós chamamos isso de contra-transferência porque você vai projetar no outro um desejo que é seu. Então, o seu olhar vai ser focado no que você está olhando para as questões projetadas no outro, suas. Então, não vai existir o vazio que a gente tanto prega, né? Com vida saudável, com meditação, com várias vivências, encontrar esse Deus interior que você tem, esse divino. E não vai estar todo contaminado. Exatamente. A Marialda está fazendo uma pergunta aqui. Como saber se o constelador é capacitado o suficiente para não ter medo de piorar a situação do cliente? Então, é exatamente isso que a gente estava falando aqui, né? Quer responder, Graça? Você já falou sobre isso, né? Da necessidade de um aprofundamento, de uma vivência profunda, de uma formação profunda. Não é só a leitura de alguns livros, uma formação de 9 meses, né? E algumas outras coisas de vida saudável que vai levar o outro a encontrar a solução, né? Por exemplo, eu sugiro até a Marialda que ela vá no currículo do profissional, né? Veja quais são as capacitações dele, ver quantos anos ele tem nessa área de trabalho, né? Qual é o know-how dele dentro desse momento, nesse campo. Eu acho que isso é importantíssimo. Os movimentos que ele faz, que ele tem, tanto na vida pessoal quanto profissional. Isso é importantíssimo. Para não baixar, né? Porque tem aparecido muitos cursos que são banalizados, né? Chegam para mim, e tal curso assim, assado na internet. Como? Fazer relação, fazer curso entendeu? Pela internet. E a vivência, e o corporal, e o fisiológico, e o morfoanalítico que vai aparecer. Então, assim, chega. Mas é preciso que você vivencie as suas coisas também. Entendeu? É muito importante isso. Né? Essa profundeza na formação, esse aprofundamento nas suas questões pessoais, de pertencimento, de equilíbrio, de ordem, né? De hierarquia. Então, esse movimento da gente observar, né, aquele que está no trabalho, né, que está fazendo o trabalho, o currículo dele, a história, o histórico dele, quantos anos ele faz constelação, né, qual é a performance dele, isso tudo faz com que você escute, né, o outro, quem fala dele, quem não fala, quem já trabalhou com ele, o que gostou, o que sentiu. Você tem que ir, inclusive, às vezes, eu até falo isso, assiste uma constelação com esse constelador, com aquele, para você sentir na sua alma a quem você vai entregar a sua família, a quem você tem uma ressonância, mas é uma empatia, né? E também saber quem mistura o quê, né? Porque constelação é constelação. Práticas holísticas são práticas holísticas, né? Apometria é apometria, xamanismo é xamanismo.
Eu tenho formação em várias coisas disso aí, entendeu? Mas não dá para misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Cada coisa no seu lugar, não é? Então, mas a constelação basicamente trabalha as ordens do amor nas relações de ajuda com o cliente. Nada impede que Você mistura o meio de campo, você pode chamar de qualquer outra coisa, menos de constelação, né? nós temos que ter várias experiências para nós nos aprofundarmos nas nossas questões e no nosso vazio para entregar ao outro, né? Para o outro a ver a solução dele, né? E ter frases benéficas, né? Sistêmicas, frases que a gente frases de soluções, né? Sutis e com cabimento naquela situação, porque senão você vai estar projetando coisa sua, não frase de solução do próprio emaranhamento que aparece ali, né? Exatamente. E aí você não sabe se a questão é sua ou do outro. A gente já vê isso nos representantes, né? Quando eles estão representando uma situação que é do outro, quem é novato, então, ele fica, às vezes, ali, não sabe, porque a questão, às vezes, é tão parecida, a ressonância chama exatamente o representante para uma questão que ele também tem uma questão, né? Isso a gente vê direto nas constelações. E às vezes ele fica até preocupado, porque ele não sabe se o sentimento é dele ou se é do representante que ele está servindo. Você falou uma coisa importantíssima, que você primeiro orientar quem está chegando, quem vai participar do workshop. Porque às vezes quem está chegando como representante nem sabe do que vai acontecer, porque ele tem que ser orientado. Essas vibrações vão acontecer no corpo dele e ele nem tem ideia, nem sabe. Outra coisa também importantíssima, que não tem fórmula de sucesso, né? Ah, vão fazer constelação, a fórmula de sucesso, vão deixar de tomar remédio, nada disso. Aquele filme, né, que a Nova Mulher mostrou claramente, né, essas questões. Nada de abandonar remédio. Se toma remédio, tem que tomar remédio, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não tem solução mágica, tem consciência. E eu sempre falo que constelação ou qualquer terapia, ela não tem uma solução mágica, ela não está ali para te curar, ela está ali para que você tome uma consciência diferenciada e a partir da conscientização, de um novo olhar, de uma nova estrutura, de uma nova vibração sobre a ótica que você está vendo, é que vai fazer com que isso mude e ressoe na realidade. Isso. Ou não. Vai depender de você, de cada um, não é isso? A solução é mostrada, né? Ela é vista, porque ela aparece, né? Para o cliente, né? Ela é vista, ela é tanto em grupo quanto nos bonecos, né? E tem a possibilidade de buscar essa solução, né? Não somos nós que vai fazer, fala isso, fala aquilo, faz aquilo, entendeu? Que vai resolver. Não, então esse lugar aí... Isso é muito irracional, né? Isso não existe, né? Às vezes você não precisa falar nada. O essencial é tão simples que às vezes é um movimento, já muda tudo, né? Você falou muito bem isso. Às vezes um movimento já muda tudo. Por isso que é importante esse olhar para o movimento do cliente quando ele chega, né? Então, na análise transacional, e tem outros terapeutas também que falavam assim, o que dizes você depois de dizer olá? Que a gente, terapeuta, precisa de ficar atento ao cliente, né? Como ele chega, o que diz depois de dizer olá? É o que ele fala, como ele se sente, o que ele veste, o tom, entendeu? Porque chega para você, clientes, não é só clientes, em todo o sistema familiar também, em todas as comunidades. Chegam clientes de todo tipo. O seu ancestral tem que ser respeitado e honrado. Chega cliente ansioso, grita, tá com raiva, raivosa perto de você, deprimida. Então, você tem que ter um olhar sistêmico, até para ter uma compreensão disso tudo e não entrar na vibe daquela relação tóxica, compreende? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de alguém, que a gente já está quase fechando aqui. Bom, se alguém tiver ainda alguma pergunta, ainda dá tempo. Então, eu acho que é isso, o trabalho sério e profissional, ele tem que ter esse olhar, né? E esse apurado na dinâmica do conjunto daquilo que leva ao trabalho, não só isso, mas
o principal mesmo é o terapeuta, ele está trabalhado nas partes essenciais da vida dele, nas partes mais importantes da vida dele, básicas, né? Eu digo que é aquele olhar básico para a vida dele. Tem que ter olhado para isso. Para onde, qual é o lugar dele dentro da família dele, se ele tomou pai e mãe ainda ou não tomou. Você vê o Bert com 92 anos, depois de ter trabalhado pra caramba, ainda foi tomar a mãe mais uma vez? Né? Então, assim, nunca é tarde para você tomar mãe, nunca. Você tem várias questões dentro da sua consciência, várias memórias, que isso é um lugar, são consciências compartimentadas. Às vezes, você acessa uma, resolve uma, mas ficou outra por resolver. Né? Então, numa sessão, às vezes, você é tomado por uma imagem, por uma dinâmica que te remete a uma expressão da tua alma, né, no mundo. E em uma outra constelação, você vai trabalhar um outro aspecto. Você não vê isso? Eu lembro sempre para os alunos de alguns clientes também, que você falava das prateleirinhas. Todos os nossos conhecimentos, nossas vivências, a gente precisa colocar na prateleirinha, né? Quando o de uma comunidade, ou o filho, ou a mãe, ou o pai, né? Chega para você com alguma questão, você tem na sua prateleirinha lá várias ferramentas, né? Porque o BERT e as dinâmicas ocultas nos ensinam muita coisa, né? Para você ter essa relação de ajuda com o outro, né? Então, as sistêmicas nos facilitam esse olhar também dessa relação com o outro, não é? Exatamente. Das dinâmicas ocultas que nós dominamos um pouco, né? Agora, gente, eles falam muito de tomar o pai. Ah, vou tomar o pai, tomar a mãe. Tomar o pai, tomar a mãe, não é concordar com eles, né? É importante chamar a atenção disso. Tomar pai e mãe é colocá-los no coração, aceitá-los do jeito que eles são, e não pedir a bênção, você fazer diferente, né? Se for preciso. Pode dar continuidade sem fazer fidelidade, né? Porque muitos clientes chegam a fazer fidelidade a essa ancestralidade toda, adoecidos, né? Com vários tipos de doenças, com vários emaranhamentos, profissional, organizacional, funcional, na dinâmica cultural, porque a sociedade também tem uma influência, né? Na vida da pessoa, né? Esses arquétipos que a gente carrega, né? Os arquétipos são fundamentais na nossa vida. Então, tem pessoas ainda presas, né, a esses arquétipos, né, a essas crenças, a esses heróis da vida, estabelecendo relações de uma forma compulsiva, né, de uma forma cheia de estereótipos, cheia de compulsores. Ah, papai fazia assim, mamãe fazia assim, entendeu? Repetindo padrões que adoecem. Né? O sistema adoece a si mesmo, adoece a relação, adoece a comunidade. E às vezes nem tem consciência, né, do que está acontecendo. E nós, como terapeutas e consteladores, podemos ter esse olhar para esse lugar, né, e levá-lo a enxergar isso. Vamos estar, né? E falando de tomar pai e mãe, né? Muita gente se rebela, né? Porque às vezes não tem um pai tão bacana, nem uma mãe tão bacana, né? E aí, assim, a ideia de tomar o pai, na realidade, tomar a mãe, é muito mais tomar a vida que eles deram para você. Agora, o que eles fizeram com a vida deles, eu sinto muito. Isso é um problema deles, né? Que eles vão ter que resolver. Eu não tenho que resolver. Eu só preciso aceitar de onde eu vim. Eu preciso aceitar que essa vida veio deles, apesar do que quer que eles tenham sido ou do que quer que eles tenham feito. E que eu não preciso repetir a história deles. Né? Então, quando eu tomo e aceito de onde veio, eu me dou, nesse momento, a oportunidade de fazer uma escolha. Se eu não faço isso, eu não tenho escolha. Nem repetir, nem fazer fidelidade. Porque, às vezes, o filho ou a filha ficam fazendo fidelidade sistêmica. A mãe sofredora, o pai sofredor, ao pai isso. A lealdade eterna. Exato.
por lealdade, porque a criança interna nossa, que é a nossa criança sofrida, nossa criança ferida, ela ama os pais. E inconscientemente ela está fazendo fidelidade àquela situação, É. conscientemente, e nem sabe, tá? Até ela tomar consciência de que ela pode fazer diferente, que pai resolve os problemas seus, né? Que não tem que ficar fazendo fidelidade a isso, que eles são grandes, né? E os filhos são pequenos, que os filhos têm que viver a vida e dar orgulho aos pais, né? De crescimento e plenitude, sem culpa nenhuma de terem vindo, sabe? Porque os filhos são os nossos. E nesse ponto que eu acho que se você já acorda, né, desde cedo para isso, para esse olhar, para esse pensamento sistêmico, se isso já entra como um currículo de escola, por exemplo, digamos assim, é muito mais fácil para você crescer e adultecer. Porque você percebe essas diferenças, você aceita e você respeita o direito do outro de errar também. E não fica cobrando do outro que ele está te devendo alguma coisa. E você pode buscar aquilo que você quer. Os objetivos da constelação familiar que o Bert falava tanto é isso, né? De alcançar a forma de desemaranhar-se, né? Cuidar desses emaranhamentos, né? De autodesenvolvimento, de autoconhecimento e de libertação de todos esses emaranhamentos ancestrais aí. Não é? Então, pode ser Exatamente. com os alunos nas escolas, as práticas sistêmicas podem ajudar muito, né? Já existe até terapeutas em São Paulo trabalhando com crianças também, né? Tem alguns livros até já editados aí. Então, assim, está tendo muita coisa nova dos novos consteladores, né? Com vários livros surgindo aí, além dos livros do Bert, né? Das novas constelações também, né? Atualmente, Brigitte está no Brasil, né? Eu já fiz formação também com ela, que as leis do espírito, né? Que ela colocou a força do amor. Ela fala sempre a outra ordem, a força do amor. Porque o Bert, como eu falei, ele trabalhava esse consciente universal do amor, né? A ciência dele é a ciência do amor, da verdade. Talvez por tenha tanta dificuldade do Conselho Federal ainda reconhecer isso como ciência, porque amor, o que é amor? Amor é uma vibração sintônica dentro do organismo, né? De dopaminas, serotoninas, endorfinas, que quem tem uma vida saudável pode oferecer, né? Porque senão ele vai no ódio, no rancor, na raiva, no Na julgamento, cobrança, na crítica. porque ele não tem isso bem desenvolvido. Compreende? Então, assim, é preciso ter realmente uma vida bem saudável, né, para você poder administrar essa vida saudável do seu organismo, né? Pulsátil. Né? O organismo pulsa, amor. Pulsa energia, libido, pulsa toda uma energia gostosa de amor, sexo, alegria, né? É Prazer. verdade. É prazer, né? É prazer de estar vivo, né? Tá? De estar aqui, né? Para poder ir além, né? Ir além daquilo que eles puderam ir, né? Ninguém vem aqui para repetir história, a gente vem aqui para fazer diferente. E agradecer, né? A É. agradecer sempre a vida que esses pais nos deram, né? A vida, primeiramente, é eles, de todos os esforços, tudo que eles nos deram, né? Eles, nossos professores, né? Nossas escolas, né? Ai, que coisa boa, Graça. A Marialda Ferrari está aqui dizendo: agradeço por estar aqui. Vou torcer para que a constelação chegue nas escolas bem rápido. Nós também, pelo menos o pensamento sistêmico, né? Que é um movimento que nós estamos fazendo da associação, né? Que eu ainda sou fui uma das pioneiras, né, uma das pessoas que começou a associação da ABC Sistemas, né, Associação Brasileira de Consteladores, que eu acho que todo constelador devia se filiar, né, à associação, porque isso é importante, te dá respaldo, você tem lá
uma carga horária, então as pessoas sabem que você é uma pessoa capacitada, né? Isso é importante para o constelador. E isso é muito interessante, porque eu disse, oi, Rô, querida, prazer que você esteja aqui. Rô é uma consteladora parceira também de São Paulo. Então, é importante esse movimento de você ter esse pensamento. E nós já demos entrada para que as escolas, que os professores, eles faça parte da cadeira deles, esse pensamento sistêmico. Não é que ele tem que constelar, não é para ele ser constelador, é só para ele ter o pensamento sistêmico, já para ele saber lidar com essas crianças que têm famílias tão desajustadas, né, e tão, com problemas seríssimos, né? E quando o profissional de uma escola ele já tem essa imagem, ele sabe lidar melhor com essas famílias e com essas crianças carentes, né? E isso é muito importante. Outra coisa também importante, que é bom falar, é sobre a saúde, né, Selene? Porque muita gente está fazendo fidelidade sistêmica ao pai, à mãe, e está adoecido e não sabe, né? Então a família faz repetidas doenças, né, sem ter conhecimento dessas Isso questões. nós vamos deixar para outra live, porque já estamos em cima do laço, já faz 21 horas agora, e eu vou ter que interromper, porque senão a gente perde a live e não grava. Gente, muito obrigada por todos estarem aqui. Graça, obrigada por ter aceitado o convite, foi muito bom. Nós temos muita coisa para conversar, vamos fazer outras lives. Agradecida a você e a todas as pessoas que me passaram esse saber, tá bom? Um abraço para a Maria, que a gente fez uma formação nesse final de semana. Um abração. Juntos. Obrigada, querida, por estar aqui. Obrigada a todos a presença e até segunda-feira que vem. Tchau, até. Tchau. A todos que nos ouviram.